Fala galera, tá começando mais um episódio do Passa no DM. Eu sou a Amanda e mais uma vez estou aqui com a Duane e com a Letícia. E aí meninas, como vocês estão? Tá bem, amiga. Estamos bem, estamos aí, empolgadíssimas. Pós-amistosos do Brasilzão, a semana fica boa, né? Quando ganha, todo mundo fica feliz. É isso, tô bem, tô um pouco gripada, mas tudo bem. Tô sempre gripada, né? A imunidade é ótima. Sempre tem alguma coisa. Alguma enfermidade. Alguma enfermidade, que isso? Mas bora lá, hoje a gente vai falar das grandes vitórias das mulheres deste solo nos amistosos contra o Japão. O empolgou, tá fortíssimo. Começar lá do começo, o Brasil venceu o Japão pelo placar de 3-1 no primeiro amistoso da última sexta-feira, jogando para mais de 30 mil pessoas na Neoquímica Arena. As mulheres deste solo praticaram futebol, venceram e convenceram. A escalação do Brasil foi Lorena, Marisa, Isa Haas e Fê Palermo, Luane, Angelina, Duda Sampaio, Yasmin, Caroline, Gil e Dudinha. Foi bem parecido com o que você previu, né, Letícia? O que vocês acharam dessa escalação? Sim, eu acho que eu já tô pegando a ideia, né, do Arthur Elias, mais ou menos. E eu tô começando a entender mais ou menos o que ele quer. Acho que só Só os mudou. loucos sabem. É, só mudou a Dudinha pela Gutierrez, pelo que o que eu tinha falado, e a Tarciane que não jogou, né? De resto, acho que foi mais ou menos o que eu tinha falado. E, sinceramente, eu gostei do esquema sem uma centroavante fixa. Achei que confundiu legal ali o sistema defensivo do Japão, que tava passando mal com a Gil, com a Caroline e com a Dudinha. Então, eu curti isso, de jogar sem uma centroavante nesse jogo, né? Não sei qual vai ser a estratégia dos outros, mas para esse jogo eu achei que ficou bom. E curti também o resto da escalação. Só. Acho que a gente até pode falar sobre isso um pouco mais pra frente, mas a Tarciane não jogou nenhum minuto, né? Nenhum dos dois jogos. Achei isso um pouco estranho. Assim, na minha cabeça ela é a titular absoluta. Então. Mas é mais ou menos bem perto do que eu imagino que seja. Eu gostei também, eu gostei do time. A escalação, quando eu vi, eu falei, meu Deus, a Letícia tá começando a ficar doida, né? Que pra entender Arthur Elias tá sendo maluco. Mas eu gostei muito do time. Acho que o primeiro jogo o Brasil impôs muito. Teve um susto no começo, mas assim, se impôs muito e controlou a partida. Foi um jogo muito bom. E foi legal também ver a Dudinha entrando como titular e não sentindo peso algum da camisa. Foi uma escalação bacana. Também fiquei surpresa pela Tarciane não estar. Eu acho que ela foi convocada só para realmente dar um rolê, né? Porque ela não jogou nem um minuto. Mas fora isso, achei uma escalação bem dentro do que poderia ser, né? E a Letícia tá começando a acertar, então agora eu vou ficar só nessa. A Letícia falou, é isso aí. Vamos junto. Acho que não corre risco da Tarciane ficar fora da Copa América. Talvez, não sei, talvez algum. Acho que ele também não tá jogando lá no Lyon, né? Mas sei lá, às vezes tem alguma coisa, algum problema e só ficou mesmo pra acompanhar o time, Eu fazer acho, tratamento e eu sei acho lá. que pode ser. Ela falou que ela tava bem na coletiva. A Hum. Fran até perguntou sobre isso pra ela, né? Se ela tinha. Como seria pra ela, né? Isso de. Ela foi convocada, mas não tem jogado, como se ela tava bem e tal, fisicamente mesmo. Ela falou que sim, é, que ela teria falado, né, se não tivesse bem e tudo mais. Eu acredito que talvez ele tenha realmente testado outras possibilidades para fechar a lista dele. Eu vejo também. Pode ser isso. Sim, ela já sabe o que vai. Com a Tassiane sabe o que vai ter, né? Isso é. E precisa ver se quem. Eu concordo. Eu espero que seja isso, né? Sim. Bom, vamos fazer meio que recapitular o jogo aqui. Aos 10 minutos, a Dudinha caiu na área, todo mundo pedindo pênalti, mas a juizona a argentina fez a cega. O Japão fugiu em contra-ataque, a Lorena saiu como uma louca. Angelina e Zaraz deram a vida, mas não alcançaram, foi gol do Japão. Mas o plot twist aconteceu porque o VAR funcionou no país Brasil. A juíza foi no vídeo, marcou o pênalti e anulou o gol do Japão. Caroline foi para a bola, toda confiante e perdeu, chutou para fora. Chutou longe. E, sinceramente,
O que dizer desses minutos iniciais, dos primeiros 10 minutos de jogo, assim? Foi uma loucura. Cara, o gol do Japão, lá do estádio, eu tava lá, né? Parecia que a bola tava indo, assim, em câmera lenta. E a Angelina e a Isa Hassel tinham chegado. Eu falei, mano, como assim? Tipo, a bola tava indo muito devagar. Parecia que tava indo muito devagar. No vídeo, depois, quando eu revi, eu vi que a bola tava rápida. Mas, assim, parecia que tinha dado um bug ali no Matrix, uma falha no Matrix, e elas não tinham chegado. Porque eu fiquei, como que elas não chegaram nessa bola? Mas eu acho Muito que engraçada essa diferença, né, de quando você tá no estádio, quando você vê o jogo pela televisão. demais, não, sério. Eu sinto às vezes que pelo estádio tem lance que não é a mesma emoção. Aham, Porque assim, pela televisão parece que passou tão perto, aí quando você tá no estádio, tipo, a bola aham. foi. A bola passou uns 10 metros do gol. Pois é. Mas é isso, acho que o primeiro gol do Japão é bem um retrato dos riscos que o Brasil corre, né? Jogando do jeito que se propõe a jogar. Uma escapada ali e já era. A Lorena não conseguiu. É. Segura o pensamento, porque quando a gente falar do segundo jogo, vamos ter que Ah, abordar esse assunto, mas segura. mas eu acho que é isso, e eu acho que é uma. Cara, é uma loucura, assim. Foi uma loucura, foi realmente uma montanha-russa ali. E também o VAR parece que no estádio parece que demora muito mais, né? Mas foi claríssimo que foi pênalti. Acho que a juíza quis dar emoção mesmo pro jogo pra deixar mais épica a vitória, porque não é possível. Não, sobre esse momento do jogo, eu acho que talvez demonstrou um pouquinho ainda ali uma certa dificuldadezinha que a Lorena tem. Não é a primeira vez que ela tem uma indecisão, assim. Obviamente que não é uma coisa que compromete, porque pra mim a Lorena é uma das jogadoras mais importantes da seleção no momento. Mas ela saiu meio que não precisava, não tinha necessidade, e ela saiu. Mas essa situação de contra-ataque, que fica uma contra uma, ou então duas contra uma, enfim, essas situações assim, acontecem o tempo todo pelo estilo de jogo que o Arthur tem, né? Mas foi um momento muito. Foi até engraçado, assim, porque pra mim tinha sido pênalti. E aí nos grupos o pessoal, não foi. Eu falei, cara, mas ela não. Pô, Dudinha, primeiro jogo dela titular vai simular? Não acredito nisso, não. E aí, na sequência, o gol. E aí, o mundo acabando nos grupos, no Twitter, de repente, VAR. Foi muito pra dar estética, pra ser épico, né? Porque foi muito engraçado. E aí, vai a Caroline, faz a pose do Cristiano Ronaldo pra bater o pênalti. Perdeu. Realmente, valeu o ingresso. Valeu o ingresso. Quem pagou saiu satisfeito. Valeu. Melhor ainda quando ela faz o gol, que ela dá a louca e ela faz todas as comemorações. E ela Ela é muito comemorando antes da engraçada. bola entrar. A bola chegando e ela já. A pozinha já. Ela já tava lá, pá, pá, pá. Aí viu uma pessoa, fez outra comemoração, via outro, fez. Ai, tá, vamos esperar que vai ter mais. Enfim, apesar da montanha-russa, que foram os primeiros 10 minutos, o Brasil continuou bem, teve chances. As melhores foram uma bola. Putz, a enfiada de bola da Luane pra Gil Foi coisa foi, de cinema. foi linda. E a Gil errou no domínio lá, mas acho que foi uma das poucas coisas que a Gil errou, tirando que ela perdeu o gol. Perdeu o gol doidado, né? Mas de domínio, assim, acho que foi uma das poucas vezes nesses dois jogos. Ah, e a Duda Sampaio também chutou de fora da área, mas não deu. Graças a Deus, né? Porque a Letícia Ia ter cometer atentado a pudor lá no ia estádio. ter saído presa. O DM não ia ter acontecido. E Ah, você passa no DM direto do. Sabe, tipo, aqueles vídeos do TikTok de preso? Vocês lá, não. fazendo a ligação da cadeia. Alô, Bangu. Mas enfim, a noite era de uma pessoa e é a diabinha do nosso país, do nosso solo, Dudinha, que marcou duas vezes. Um deles, o primeiro gol, foi um golaço. E o terceiro gol foi marcado pela Caroline, uma jogadaça da Gil. E a Caroline fez o gol final. A Lorena pegou um pênalti e o Japão diminuiu no finzinho. Algumas, vamos quebrar aqui. Dudinha, o que dizer? Diabinha. Diabinha, é isso aí. E a gente já vinha falando, né? Que ela estava diabando, diabinha, diabinha, selo diabinha, e ela justificou em campo. Cara, o primeiro gol é de quem sabe. Assim, é de quem manja da bola. Começando, né? A roubada de bola da Angelina é lindíssima. E Sim, eu ia falar. já projetando pra uma assistência, né? Isso aí é loucura. E aí ela chuta daquele jeito, com a perna, o pé não bom, o pé não dominante.
Não tem jeito, a Dudinha na arena, ela. Ela infelizmente. Só golaço, é Em só golaço. casa. Além da Dudinha, quem mais pra vocês se destacou nesse jogo? Eu gostei muito do jogo do trio de zaga, Marisa, Isa e a Fê Palermo. Eu gosto das três juntas, assim, porque as três têm características muito diferentes, né? A Isa Rasa é bem física e alta, a Marisa é bem técnica e baixa, e um pouco menos física, mas ela é rápida. A Fê Palermo, ela é meio que um catadão de tudo, né? Ela tem um porte físico alto, ela é técnica, mas não muito. Ela é alta, mas não muito. Então ela é bem uma média, assim, né, do que as outras são. Então eu gosto, eu acho bem equilibrado esse trio. E assim, eu gostei muito dos setores, eu acho. Eu acho que todos os setores foram bem. Então, a junção dos setores, sabe? Então, o trio de zaga foi muito bem, a dupla de meio foi muito bem, as duas alas foram bem. Eu acho que a Yasmin fez um jogo um pouco abaixo do que ela costuma fazer. A Luane, às vezes, também parecia que tava meio doida, né? O pênalti foi muito sem noção. Assim, foi muito esquisito o pênalti que ela Nossa, cometeu. deu muita dor. Foi. Porque você dá pra ver que ela não fez por maldade. Ela fez pênalti duas vezes ainda. Ela meio que caiu, aí ela, putz, peguei na bola e vai tentar contra. E bate na bola E de ela novo. tava escorregando muito nesse jogo, parecia o NFL. E Foi muito engraçado. o trio de ataque também muito bem, então eu gostei muito da conexão dos setores. Então acho que isso foi o que mais me saltou os olhos, assim. Acho que a Gil, pra mim, foi assim, esse jogo meio que mostrou que pro jeito que o Arthur joga, ele precisa de jogadoras como a Gil, precisa de jogadoras como a Luane, que são rápidas e que vão entregar tudo, vão voltar, subir e descer, que tem esse Intensidade. fôlego, né? A intensidade, o fôlego, a capacidade de fazer essa partida do jeito que ele quer que seja feita. Concordo. Duane, mais alguém? Não, Eu ia então, falar só que essa assistência da Gil foi Opa, uma das mais lindas que eu já vi na vida. Foi muito bonita. é. é. Não, mas o que eu ia falar é que, pra mim, os destaques, pra mim, depois da Dudinha, é a Gil. Não quero ficar repetitiva elogiando ela, mas realmente pra mim, ela é um pilar ali no meio. Ela consegue fazer essa transição de meio pro ataque o tempo todo, consegue contribuir na marcação, tem visão de jogo. Cara, ela tem um físico. Acho que a parte física dela realmente é absurdinha, assim, é bem diferente. E sobre as jogadoras que o Arthur precisa, eu acho que o positivo é que hoje, na formação de atletas que a gente tem, ele tem muitas opções nesse estilo, sabe? Que é a jogadora que vai acompanhar, que vai marcar, que vai subir, que vai descer. Até jogadoras que não vêm sendo convocadas sabem fazer esse papel muito bem. Então, principalmente porque a maioria é muito jovem, cara. Essa é uma coisa muito boa desse momento do Brasil. A gente tem muita jogadora entre 18 e 25 anos jogando muito bem. Então, isso contribui para ele conseguir pensar no jogo assim. Exige muito fisicamente das jogadoras, é perceptível. Mas é como eu falei, eu não consigo ver elas em campo cansadas. Se depois do jogo elas estão cansadas, beleza, faz parte. Mas em campo eu não consegui ver, né? O cansaço. Achei que foi um jogo bom coletivamente de todo mundo. Para mim, depois da Dudinha, Gil foi o nome que realmente mais me saltou. Mas eu queria fazer um asterisco que é falar da Caroline, né? Que ela vem crescendo de produção. A gente sabe do potencial da Caroline, ela teve a lesão e tudo mais. Mas realmente nos últimos amistosos ela vem fazendo um papel importantíssimo, vem jogando bem, apesar do pênalti perdido. E é que realmente eu acho que nessa seleção não vai ter uma jogadora, a jogadora, sabe? Só aquela super estrela, mas eu acho que vamos ter várias estrelas, assim, de nível menor. Digamos que a gente não vai ter uma outra Marta, mas a gente vai ter algumas Cristianes, assim, na minha visão, mais ou menos, sabe? Então, que são jogadoras muito, muito boas, e que vão conseguir, de forma coletiva, construir uma seleção vencedora, se tudo der certo. Eu acho que o coletivo do Brasil é o que vai fazer a diferença nessa próxima geração e talvez até a próxima também. Ah, eu sei que ela cometeu seus erros, mas a gente está falando aqui dessa intensidade de conseguir subir, descer e entregar e continuar e tendo esse fôlego para fazer isso e saindo lá da defesa é a Isa Haas, né? Vamos concordar que subindo para marcar aos 43 do segundo tempo não é o ideal, não devia. Mas o fato que ela consegue chegar lá para subir e admirável. marcar para uma zagueira, sinceramente, sei que teve suas falhas,
Mas vamos dar aqui o ponto por onde é justo. Vamos dar. E, sinceramente, hoje a Isa Haas é o nome absoluto da zaga. É, Pra mim é a única que é a titular, que eu tenho certeza que vai ser titular na Copa América. A Tarciana eu acho que vai também, mas esse último data FIFA me deixou em dúvida. Embora eu acho que vai ser, mas a Isa Haas, assim, se eu tivesse que apostar dinheiro em uma zagueira, você vai ganhar R$ 1 milhão se me falar quem é a zagueira, uma zagueira titular da Copa América. Eu falaria Isa é assim que Haas. você perde dinheiro com o Arthur, porque ele é É doido, né? verdade. Quando o Fé nem convoca a De fato, Isarraço mais. de fato. Nem a Lorena dá pra. É. Não, mas acho que você tá certo. Eu acho que a Tarciane ainda é titular absoluta e o fato dela não ter jogado meio que mostra que o Arthur quer ver outras jogadoras, outras opções, porque eu acho que tem uma vaga ali que tá aberta. E vamos falar mais sobre isso quando a gente comentar o segundo jogo, porque o segundo jogo foi meio que uma grande diferença para algumas jogadoras. Foi um choque de realidade. Mas enfim. Ah, vocês acham que foi assim o fator principal para o Brasil ter sido tão superior ao Japão nesse primeiro jogo? Porque foi um amasso, sim. Pra mim foi isso, foi o equilíbrio dos setores, assim, começando pelo ataque. Claramente o Japão é um time que gosta de ter a bola, né? Gosta de ter a bola, né? E a partir do momento que o Brasil começou a pressionar a saída de bola do Japão, começou a pressionar a goleira já estava pressionada, o Japão perdeu muito dessa capacidade de sair jogando. Então, a partir disso, todos os outros setores foram menos exigidos do que poderiam ser. Então, o meio-campo conseguiu fluir, porque o meio-campo do Japão estava muito pressionado, porque tinha que voltar um pouco, porque o ataque, a zaga estava pressionada, porque a goleira estava pressionada. Então, você vê que as escapadas do Japão sempre eram em bola longa, que é um problema, claro, quando você marca individual, se uma bola longa entra, fica muito difícil, né? Então, eu acho que essa pressão e essa coordenação entre as jogadoras fez com que o Japão tivesse muita dificuldade em sair jogando, que é a principal característica do Japão. Então, eu acredito que tenha sido isso. Eu acho que o trio de ataque fez um jogo excelente. E o fato de serem três jogadoras móveis, que as três não. Assim, eu nem considero aquela ali no meio, mas ela é uma meia, né? Ela tem jogado como meia, mas pra mim ela é uma dessas pontas desse ataque aí. E assim, às vezes a Dudinha caía pra trás, às vezes a Gil vinha buscar, a Caroline infiltrava, a Dudinha às vezes estava na direita, às vezes estava na esquerda, a Gil às vezes na direita, às vezes na esquerda, então isso confunde muito. Então, foi isso que eu pensei. Eu acho que o meio-campo do Brasil também se impôs muito em relação ao meio-campo do Japão, e isso é algo de se admirar. Se bem que o Japão não tinha a principal jogadora, né? Mas o meio-campo do Japão é um meio-campo muito bom. A gente viu nas Olimpíadas, né? E a Duda e a Angelina conseguiram tancar ali, é difícil. E a zaga foi bem. A Lorena, quando precisou, ela apareceu no pênalti, né? Também só pra dar um close ali. Então, assim, pra mim foi um jogo coletivo excelente. Eu acho que a intensidade também foi o fator determinante pra gente conseguir não só ganhar, mas ter autoridade no jogo inteiro, né? A marcação o tempo todo sob pressão, a marcação individual pegada ali, realmente o meio-campo nosso tomou conta do jogo, então todo momento a gente estava com a posse de bola, quando o Japão tinha bola, eu não conseguia ter paz para trocar passes. Então isso daí demonstrou que o Brasil estava ligado em cada toque, cada momento do jogo, e o Japão não conseguiu sair dessa marcação individual, dessa pressão, né, da bola ali, da saída de bola. E aí a coisa foi sendo construída, tanto que o gol do Dudinha realmente elas estão pressionadas ali, a goleira vai tentar dar um chutão, não sai tão forte, e ali dali pra frente o Brasil constrói o primeiro gol. Então o jogo essa foi a tônica do jogo, né? Marcação sob pressão, dificultando o Japão e depois aproveitando o meio-campo conseguindo, né, se impor, roubando a bola e aproveitando as oportunidades. Esse time que foi a campo é o mais próximo de um time titular que temos? Quem vocês mudariam? O que a gente pode esperar assim, para jogar contra a França, vamos dizer, o próximo jogo? Que eu acho que é o nível mais alto que o Brasil vai jogar, sem ser. Porque não vai ter um time na Copa América que vai bater de frente com o Brasil como a França. Pra mim, no primeiro jogo, tem pelo menos 7 jogadores que vão ser titulares. Ou mais próximo disso, já que o Arthur não. Assim, o Arthur disse que não tem time titular, então vamos pensar nos jogos contra os times mais fortes. Qual o time que vai a campo? Eu acho que deve ter 7 ou 8 jogadoras que são as titulares dele. São as que vão entrar em campo contra a França, por exemplo. Então é um time bem próximo do que é o ideal. Eu também acho que é perto do que vai ser o ideal esse time.
É o que ele Vamos pensa. montar aqui, né? É a Lorena no gol, essa aí é certeza. Certeza. A Isa Isa Haas. Haas. Eu acho que a Marisa também, mas não Hum. cravaria. Mas eu acho que a Marisa é titular dele. Duda e Angelina. Duda, Angelina e Yasmin. É verdade. Yasmin também. Eu tava esquecendo aqui da Yasmin. No ataque, Caroline Gil. e Gil. É isso. Esses nomes que a gente falou agora, com certeza fazem parte dessa espinha 100%. dorsal. Eu colocaria a Tarciane aqui também. Eu também, mas ela não tava, né? Eu sei, mas assim, pelo que já jogou com o Arthur Eu também acho. eu acho que a Tarciane é titular absoluta. Na Também minha opinião, ele usou esses jogos para tentar achar a terceira. concordo. Então, eu vou pôr a Tarciane aqui como titular absoluta. Então, o que tá mais a terceira jogadora da zaga, o ataque e a outra ala. Uma do ataque e a ala direita. Isso. Uhum. Três jogadoras. É, uma espinha dorsal bem definida já. É, realmente tá. Sinto, sinto firmeza, sinto confiança. Mas, Letícia, você que estava lá no estádio, como foi o clima? O estádio não estava lotado, mas estava cheio, mais de 30 mil pessoas é um número considerável. O que você sentiu? Conta as suas anedotas do Jogo do Brasil pra gente. Muito bom. Assim, a Neoquímica Arena e o futebol feminino combinam demais. É uma coisa que parece que já acontece naturalmente, sabe? No sentido das pessoas quererem ir. Parece que não tem, assim, não tem muito um trabalho de divulgação, e não tem mesmo, né? Mas parece que não precisa, assim, se tivesse, provavelmente teria lotado. Ou se fosse durante o fim de semana, por exemplo, que foi uma sexta-feira à noite. Em São Paulo é difícil, tava muito frio. Muito, muito, muito frio mesmo. Mas tinha muita criança, muita família, muita gente que não tem oportunidade de ir na Neoquímica Arena ou de ver a seleção. A gente vê agora o masculino vai jogar e os preços são caríssimos, então os preços estavam super acessíveis. Então, foi muito legal. E o jogo foi muito bom, sabe? Quando você vai pela primeira vez assistir uma seleção e você sai assim, tipo, cara, eu quero assistir mais. Eu tava até falando com os meus amigos que, assim, eu não queria que o jogo acabasse, sabe? Tava terminando o jogo, eu tava triste porque o jogo tava acabando, porque eu ficaria assistindo aquele jogo por 5 horas, sabe? Eu tenho certeza que todo mundo que tava ali tava sentindo a mesma coisa. E eu acho muito especial que a seleção feminina tá criando com a torcida. E eu acho que essa construção também é muito importante até 2027, né? Algum pós-jogo que você pode soltar? Cara, muita gente ficou pra fora do metrô, porque o metrô fechou. Então isso é algo estrutural que tem Nós que ser. avisamos, né? Quem ouviu passa no DM, O passo do DM saiu aos 40 do segundo tempo. pois é. Mas, assim, o que eu fiquei mais impressionada mesmo é essa saída pro metrô, a ida pro metrô, é quanto de criança tinha, sabe? Quanto de menina tinha, eu acho isso muito legal. E eu também queria dizer algo, que talvez seja forte e polêmico. Porém, Lá vem. o movimento verde e amarelo, eu ganhei um respeito por eles. Hum. Porque eles estão presentes, sabe? Eles vão, eles fazem barulho e cara, faz diferença no estádio isso. Faz muita diferença você ver ouvir um instrumentinho. Eles têm as faixas para algumas jogadoras, assim, por exemplo, tem a faixa pra Luana, que eu achei super legal. Então, é isso, a gente não pode ficar afastando quem tá afim de ajudar, sabe? Foi o que eu achei, pelo menos. Ah, E amiga, mas eles não me recebem pra incomodou. isso, né? Sim, mas estão lá, né? Se me convidar, eu também vou. Eu vou de graça também, só pagando minha passagem. Não precisa nem me patrocinar, eu vou. Mas eu não sei, eu gosto. Eu não sei. Depende. Se a gente perder algum jogo que eles tiverem, eu vou falar que a culpa é deles. Aí é isso. É isso, não ter compromisso com a Com a realidade. coerência, não, não tenho. Eu tô aqui pelo lúdico. Conheço. Tô pelo lúdico. Eu assistindo o segundo jogo, dando a chance pra Adriana. Tô aqui pelo lúdico, só pra participar mesmo. Ai, ai. Acho que dá pra falar que o Brasil foi muito bem o jogo todo. Deu uma caída física com as substituições, já que falamos de Adriana, né? Vocês acham que é natural ou o fim do jogo preocupou? Não teria me preocupado se não fosse o segundo jogo. Eu Hum. acho É, que é, depois do segundo é. jogo eu percebi que talvez tenha sido um problema mais do que o físico. Então vamos segurar e vamos falar um pouco do segundo jogo, porque o segundo jogo o Brasil mudou bastante
mudou bastante o time. Ah, venceu por 2-1. O Japão fez o primeiro gol com a Seiki, que perdeu tanto gol nesse jogo que, sinceramente, tinha que deixar pelo menos um. Teve um gol contra da Ishikawa e o gol da nossa outra diabinha, a menina Johnson. Atenção, Brasil. O povo pediu, o povo Atenção. implorou. E nós Abemos temos também. diabas. Sabemos diabas. O Arthur Elias promoveu 3 mudanças no time, que em números não parece muita coisa, mas quando o time entrou em campo, realmente o baque foi grande. A Thaís Ferreira entrou no lugar da Fê Palermo, a Adriana no lugar da Luane e a Marta no lugar da Gil, o que deslocou a Caroline para o ataque. E deu para sentir o peso das mudanças. O primeiro tempo do Brasil foi péssimo. E, além disso, o Japão também fez ótimos ajustes para entender, depois de entender como que o Brasil estava jogando. A marcação individual do Brasil funcionou no primeiro jogo, mas o Japão não é bobo, né? Aí no segundo jogo, a coitada da Isa Haas estava, sinceramente, quando eu vi a Isa Haas marcando lá quase dentro da área do adversário, eu tava para ter um ataque cardíaco. E eu tava Vontade de assistindo o desligar. jogo abraçada, eu já sabia que o Brasil ia ganhar. Mas não tem condições. Aí o Arthur deu uma bela de uma comida nela durante o jogo e ela meio que ficou mais conservadora. Eu acho que isso é. Não quero falar que é inexperiência, mas talvez uma inexperiência em jogos internacionais, em jogo de seleção, de você estar indo assim com tanto ímpeto. Tem que ser orientação técnica para a jogadora e marcar, para a zagueira e marcar lá na entrada da área adversária. Isso alguém pediu para a Isa Haas fazer isso. Então não dá para criticar o que ela está fazendo, mas eu acho que a jogadora também tem que pôr a mão na consciência algumas horas, usar a experiência e falar: peraí, não é o Calma momento. lá, calma lá. Calma lá, não precisa subir todo mundo, né? Eu acho que é isso, o Arthur fala, cada uma na sua, e ela vai na dela, sabe? Então, Tipo, aí acho você que falou pra eu ir, se ela estiver indo pro é, vestiário, eu vou pro vestiário. é isso. Mas, realmente pecou nessa, mas ok. Ah, alguma outra. Acho que a gente comentou também durante o primeiro jogo que a gente falou da marcação-pressão, que se uma pessoa sair, fica o buraco, e o Japão explorou muito isso por trás, como disse a Sei, que podia ter feito muitos gols, mas não conseguiu converter como deveria. Ah, dificultou muito o jogo para Marisa e para Thaís, né? A Marisa teve Passou mal, pesadelo, coitada. Passou mal. passou mal. Nossa, coitada. E o Arthur, depois do jogo, ele também falou, ele foi na coletiva, né, e ele falou sobre isso, ele falou que ele detectou que, na verdade, talvez um dos principais problemas da marcação tenha sido na primeira marcação, ali na primeira linha, sabe, na linha de ataque, que ali elas estavam conseguindo sair fácil, e aí a Isso partir foi. disso vira um efeito dominó, né? Porque foi a situação que a Thaís Ferreira perde a marcação, não consegue acompanhar, e aí o Japão tá lá dentro. Uma carregada de bola que você quebra a linha, já era. Mas aí, isso tem a ver muito com a mudança que ele fez, né? Você vê Exatamente. que as mudanças que ele fez É, afetaram o time inteiro. Aí quando eu vi ele tava puteando a Isa Heisel, gente. Eu sei que também ela estava equivocada de acompanhar até lá do outro lado a jogadora. Porém, ficou muito exposto, porque toda hora o Japão conseguia chegar com um número intenso de jogadoras ali, conseguia sair rápido, coisa que no primeiro jogo não conseguia. Isso tem a ver com o ataque não ser tão intenso como tinha sido no primeiro jogo, não ser tão móvel, não ser tão presente. Então, é que muda a dinâmica do jogo, né? Quando tu fez as alterações que ele fez mudaram o estilo do Brasil. E talvez esse estilo que ele colocou na segunda partida não é o estilo que encaixou nessa seleção. Na verdade, claramente não é, né? Não é nem Sim, acho, claramente não é. e foi o que a gente falou, né? A Gil entrega tanta intensidade, tanta marcação, tanto que é o que ele precisa, o que é o que o Brasil precisa, que entra a Marta, que a Marta já é uma jogadora mais velha, já é uma jogadora, enfim, já não tem mais essa intensidade que a Gil tem, por exemplo. Então perde bastante nesse sentido de intensidade, né? E, e aí, que eu falei que vira uma bola de neve, então, por exemplo, a goleira já não tá sendo mais tão bem marcada. E aí você tem a Isa Haas, assim, claramente o Japão colocou a Tanaka pra tirar a Isa Haas do lugar dela, assim. Chegou num ponto que tava óbvio, já tava até ridículo o tanto que tava previsível isso da Tanaka sair da área pra Isa Haas sair da área
E aí as duas zagueiras do Brasil ficarem sempre no mano a mano. Você tem o meio-campo que não é rápido. A Duda e a Angelina são duas jogadoras extremamente técnicas, extremamente talentosas, mas as duas são lentas. A Angelina também estava perdendo muito o timing da marcação dela. Então chegou numa hora que a Angelina, ou a Angelina ou a Duda, nesse jogo a Duda fez mais de entrar como ali para cobrir o lugar da Haas mesmo, como uma terceira zagueira. Mas assim, é muito difícil, né? Porque não são jogadoras com essa característica. Então, a partir do momento que você passa ali daquela linha do ataque limpo, e você tem. O seu meio-campo não é rápido, e você tem uma jogadora a menos, porque a Isa Haas tá fora de posição, é. Né? É um buraco mesmo. E aí o Japão explora. O time que ataca de frente sempre vai ter vantagem a quem tá de costas, né? Então a Marisa e a Thaís sempre estavam tendo que correr para trás. E, assim, fato, a Thaís e a Marisa são jogadoras rápidas. Mas, por exemplo, se fosse uma zagueira que não é rápida, por exemplo, a Lauren, entendeu? E até por isso que eu acho que a Lauren não encaixa no estilo do Arthur. Sim, eu concordo. Mas aí eu acho. E esse ponto que a gente tá falando, a gente já falou da Marta, mas também a gente precisa citar, né? O como a Adriana também não entrou no jogo e ela também não consegue entregar. Mas, apesar de ela ser uma jogadora que tem como característica ser móvel, ser uma jogadora que marca, ela não consegue entregar intensidade também. E aí a coisa vai ficando pior, porque aí as laterais vão conseguir ficando sobrecarregadas, as pontas, né? Vão ficando sobrecarregadas, a marcação não encaixa. Aí a todo momento a gente tem a passagem de bola pelo meio campo, como se a Duda e a Angelina não estivessem ali. Acho que isso foi uma coisa que pegou muito e acaba expondo também. A Angelina é uma jogadora que se o jogo não tiver tão bem encaixado assim, ela é uma jogadora que às vezes ela tem alguns equívocos de tempo de bola ali. Acho que ela fica um pouco sobrecarregada, não é o melhor jogo dela. E aí foi sobrecarregando o time inteiro, né? A Isa Haas É tipo ficando criança exposta. superdotada quando, quando É, não tem. e realmente é uma coisa que a Angelina sempre teve, né? Geralmente, se o jogo ficar muito louco, muito doidão, assim, e ela precisar ser a jogadora que vai dar o combate 100%, ela não consegue fazer. E eu acho que a gente não tem nenhuma jogadora que tem essa característica, assim, como meia. Eu não vejo hoje ninguém, porque nossas jogadoras são muito técnicas. Então o jogo foi ficando bem complicado. Eu acho que no primeiro tempo a gente tem que levantar a mão pro céu, que a gente saiu do jogo como saiu, porque o Japão foi ineficiente, né? Não Podia foi ter um sido mérito uns nosso. 3-0 fácil. Sim, sim. Mas é isso, eu acho que as alterações que ele fez, acho que a gente. Eu acho que tem duas questões ali, né? Na questão da Marta e da Adriana. Acho que a Adriana realmente não tem mais como estar na seleção, não porque ela tá vivendo um momento tão ruim assim, mas também porque as jogadoras que concorrem com ela pedem muita passagem. Não tem como você colocar o momento das jogadoras que concorrem com a Adriana com o dela, porque não faz sentido, sabe? Mas ela é uma jogadora de confiança do Arthur. A Marta ainda tem o asterisco de ser a Marta, porém eu já analisaria da seguinte forma: só chamar ela para competição oficial, cara. Porque é isso. Na parte de a alteração de estilo de jogo, não é nem questão de ser a Marta ou a Adriana. Se fosse uma outra jogadora com a característica da Marta, de segurar mais um pouco a bola, de ficar mais um pouco, também não encaixaria, sabe? Não é o estilo de jogo que realmente não é o estilo que encaixou nessa seleção. O Arthur encontrou um jeito de jogar que não, meio que entre aspas, não aceita jogadoras que não estejam 100% no pico do físico, sabe? Então acaba afetando todo mundo, acaba afetando o jogo inteiro. E um outro ponto que eu queria. Não tá aqui não está no nosso roteiro, mas eu queria perguntar. Vocês não acham que é um pouco. Não sei a palavra mais correta, mas perigoso a gente depender tanto de uma jogadora como a Gil nesse estilo de jogo? Cara, eu não acho que o Brasil dependa da Gil. Eu acho que o Eu acho Brasil que ela é depende. uma peça de um time que se desenvolve melhor. Eu acho que depende das características dela, que eu já falei isso aqui sobre outras jogadoras. Se o Brasil tiver no banco uma jogadora que consiga entregar o que a Gil entrega, pode não ser com a mesma qualidade que ela vai entregar, mas o time vai continuar sendo equilibrado. Por exemplo, acho que a Jennifer pode ser essa jogadora, entendeu? Tem Pode, outras opções É. no banco que pode. podem ser, só que a gente precisa testar. Então, Eu não acho. sei. Esse meu Exemplo, ponto é esse, tem que testar, pra gente só, saber. eu acho que o fato que a Adriana tenha entrado como ala e não como uma das peças de ataque mostra que ele está tentando achar um espaço para Adriana nesse time, mas claramente não é na ala, porque para jogar de ala você precisa estar disposta e ter condição de subir, descer, marcar e entregar o tempo todo e estar envolvida. E, por exemplo, no começo da parte, acho que os primeiros 10, 15 minutos de jogo, a Caroline estava desaparecida, porque não tinha um suporte ali da ala também. Quando a Marta entra mais no jogo, justiça seja feita, acho que a Marta não afetou tanto o estilo de jogo
pelo meio, porque ainda tentava, dava uns passos, arriscava um chute, tanto quanto a Adriana. E quando eu fui assistir o jogo, até mandei a mensagem para vocês. Estou com a mente aberta, vou dar uma chance para a menina Adriana, porque não quero ser antipática, não quero ser acusada de que não estou dando oportunidade, mas não deu. Ela jogando de ala, não deu. E ela vai tirar quem? Vai tirar a Caroline? Não vai. Vai entrar no lugar da Gil? Não vai. Até a Dudinha entregou mais. E tava só no começo da carreira dela de seleção. Então, assim, obrigada pelo serviço, mas acho que não tem espaço mais. E ainda tem jogador fora, por exemplo, a Portillo tá fora ainda, então a Não, Portillo mas também entra Exato. nessa característica. Eu acho difícil também. tem a Ela já Aline, tem uma série de jogadoras ali que podem fazer essa posição. Acho que. Eu entendo o Arthur, sabe? Eu entendo o técnico ter jogadora de confiança. Só que não dá porque você acaba expondo a jogadora a uma situação que ela não precisa passar. Entendeu? Eu acho que a Adriana tem todo o direito de ficar rica na Arábia. Ela tem todo o direito. Já repeti isso 1000 vezes. Inclusive, eu gostaria. Mas só que eu realmente acho que ela não vai conseguir manter o nível. Ela já não conseguiu, deu pra ver nesses jogos. Eu acho que ela não conseguiu manter a intensidade. E a tendência é piorar. Ela tem enfrentamentos muito abaixo do que as outras jogadoras. Então, assim, é um ciclo normal, sabe? E aí muita gente pedindo passagem. Não dá pro Arthur ficar segurando isso aí. Tem muita jogadora pedindo passagem. Tem muita jogadora em Mas momento tá bom. bom também, né? Já foram mais de 50 jogos pela seleção, participou, tal, ganhando seu dinheiro agora. Beleza. É uma bela não, carreira. ainda tem tempo ainda de voltar, se ela voltar. Adriana, janeiro, anunciada pelo Corinthians. Tem tempo, velho. Pra Copa, né? Agora tem que focar em quem tá bem. E sobre a Marta, acho que já tá claro que a Marta, o problema da Marta não é técnico, não é físico, não é mental, não é tático, é encaixe. Puramente encaixe. E também não Vocês quero. acham que se o Brasil joga com uma centroavante, Não. porque aí você meio que deixa a defesa mais fixa, será que a Marta tem mais espaço? Não, porque eu acho que, mesmo seguindo esse estilo, a centroavante vai ter que marcar a goleira. Mas a Assim, gente tá falando de um time assim como o Japão, né? Vamos pensar aqui em Copa pensando em Copa América. América, sim. Acho que Copa tem América espaço. dá pra fazer umas alterações, assim, jogar Sim. assim E com a eu acho que, Venezuela. inclusive, vai ter que. Porque o Brasil não vai ter como jogar desse jeito contra times que vão ficar tudo atrás, né? Não vai fazer sentido. A Realmente. marcação individual com o time Aí que tem que tá. meter Não, a vai manda estar. duas atacantonas no meio da área e só pá, pá, pá. Não, vai estar a Marisa, a Isarraz e a Tarciane marcando onde? Se for marcar as três Mas a Rafa atacantes. tá marcando lá na área. É, A marcação dela tá lá, ela tá lá. pois é. Realmente. Eu acho que na Copa América ele vai chamar a Marta até por causa disso. Por esse momento diferente. Agora, competição de mais sérias, assim, equipes mais intensas que vão colocar o Brasil um pouco mais para se defender, eu já não acredito tanto. E realmente, é o que eu falei, a gente falou no grupo sobre isso. Só que assim, sobre a questão Adriana, Marta, tá na seleção, acontece que a Marta ainda é a Marta, né? Tipo, faz sentido o Arthur de algum momento. Agrega ao grupo. Caçar. Aí, pô, caraca, eu fiquei impressionada. Eu sei que a Marta é a Marta, é a Marta. Mas as jogadoras da seleção, as novinhas, elas. Meu Deus, elas idolatram horrores, assim. É até bonito ver, cara. O tanto que elas Sim. amam a presença da Marta ali, sabe? Então eu não tiraria a Marta dessa seleção, no caso, assim, por nada, né? Teria certeza que para 27, se ela estiver bem fisicamente e quiser, ela vai estar na lista, porque, cara, realmente parece que o grupo falou, não, a gente quer essa véia aqui e vamos com essa véia até o final, entendeu? Que nem quando ela foi entrar no segundo jogo, que a Angelina deu aquele pique pra. Acho que nunca vi a Angelina correr tão rápido. Nem pra marcar ela corre daquele jeito. Pra poder entregar a abraçadeira de capitã pra Marta, e a Marta toda humilde. Não, fica, pode ficar. E ela fica, cala a boca, velho, pega esse aqui que é seu. Eu achei muito bom. E bonito também quando a Marta foi sair de jogo, que ela foi lá na Angelina e ajudou, colocou a abraçadeira na Angelina. Fez a cena, né? Fez o clipe. Fez a cena. Papel de parede, fez o DVD. vamos respeitar. O DVD da Angelina tá prontinha. Não, ela colocou, você viu que ela tá usando a rede social mais agora, né? Pós-Olimpíada? É, aí fez um vídeo lá e inclusive. tal, e aí tem. Ela tá ativa, né? Ela pode não estar marcando junto no campo, mas a rede social não deixa passar. Orgulho.
tava tentando ser séria, mas não pode. A gente tem que soltar aqui umas coisinhas como muito nosso estilo, senão vamos perder a audiência das doidas. Mas enfim, voltando ao assunto. Vamos falar um pouco dos gols. O gol da Seik. Erro coletivo, erro individual. Acho que a gente já meio que falou um pouco sobre isso, mas Eu acho que foi os dois. Eu acho que foi o onde individual que seria o virou o erro coletivo? coletivo. Eu acho que o erro coletivo. Foram 2 erros individuais. Não quero dar nome aos bois, Exato. mas foram 2 erros individuais. Você tá tentando tirar o da Marisa da reta, mas não vai dar. Não. O da Marisa não tiro. O outro eu queria passar um pouco de pano. Mas, assim, eu acho que foi um problema muito de momento mesmo de jogo, que deu uma desligada ou não conseguiu chegar. A Thaís, né? Não conseguiu chegar. E aí virou aquela bola de neve que a gente fala. A Duda teve que sair, a Angelina teve que vir cobrir, aí abriu o meio, aí a Marisa se antecipou, Aí é um Deus nos perdeu, né? acuda. Aí vira loucura. É. Até vendo o jogo, porque eu já tinha ouvido vocês tanto falar da Isa Haas, eu até vi que ela estava meio que na frente da zagueira, mas não era a marcação dela. Eu pensei, putz, será que a Isa Haas deveria ter ido para marcar? Mas aí também se quer que a jogadora saiba que tem alguém nas costas se ninguém fala, e se ela vai, deixa a dela na marca do pênalti para empurrar pro gol também. Então É isso. não dá para culpar. Passou uma e Desmorona. as outras têm que ser muito rápidas para cobrir. Aí as outras são Duda Sampaio e Angelina. Aí é difícil. Aí não dá. A Duda, eu adoro a Duda, acho uma baita de uma jogadora, mas ela às vezes me dá um ódio, porque você olha pra cara dela, ela tá assim, não, tá, ok. Ela... Aí tá dedo no pi, gritaria, e a Duda, ok. mas isso é importante, cara. Ela é gelada num nível Nossa, que precisa gelada mesmo. Não, ela é não gelada. quer defender a jogadora, mas nossa, muito mansa. Não, é onde ela joga, né, amiga? Não, As mansas. não, é o jeito dela. Também me irrita às vezes isso. Mas é. A gente Entrega. precisa de uma jogadora. Não, a gente precisa de uma jogadora assim, que não vai sentir o negócio ali. Nada, não vai sentir nada. Exatamente. Pressão baixíssima. Exatamente, é isso. 8x5. Exatamente. Hino da França a 100 mil decibéis. A Duda tá lá, firme. 100 mil franceses cantando La Marseillaise e a Abdul Sampaio Sim. Mas também, pro mal, também existe isso. Tipo, meu, você precisa acordar agora. E aí ela tá lá, entendeu? Mas faz parte. Por isso que eu acho que a Angelina combina bem, porque a Angelina é, sei lá, parece aquele esquilo que tomou café, completamente pilhado o jogo todo, e a Duda lá, suave. Eu acho que talvez a Angelina, acho que ela seja, tipo, superdotada, e aí quando as coisas não acontecem do jeito que tá, tipo, na mente dela pra acontecer... A gente já diagnosticando as pessoas aqui. Angelina... Tem toque. Aí se as coisas saem, ela meio que fica perdida, mas quando acontece tudo de encaixadinho... No vídeo dela, tem a parte que ela tá batendo palma, é 30 segundos só ela batendo palma, assim, que nem uma doida. Com uns frames, assim, tá? 8 frames por segundo. É muito doida, velho. Eu também acho. Ela pilhadaça. Esses amistosos deu pra ver bem, que a Angelina tava, sei lá, uma intensidade absurda. Falando em intensidade, teve uma hora lá que a Marisa e a Isa Haas fizeram trapalhões, né? E quando elas conseguem finalmente tirar a bola lá da entrada da área, a Angelina dá uma comida de rabo nas duas. Que elas começaram a jogar altinha, né? Do nada começaram a jogar altinha na entrada da área. Tenta cortar e não sai. Angelina, que é isso? Vocês estão doidas? Eu lembro desse lance. Ai, foi muito bom. Isso, vamos uma verdadeira capitã. Sim. E o gol do Brasil, eu achei bom que saiu um gol de bola parada, a Duda cobrou escanteio, a goleira caçando borboleta. Se você assiste algum jogo do Manchester City quando essa goleira é titular, ela tem esses momentos. Ela é muito boa na saída de bola, muito boa tipo, com os pés, mas às vezes ela faz um trapalhões também. E o gol contra da Ishikawa. Tem que ter sorte também, né? É aquela, o campeão tem que ter um pouco de sorte. Sim, elas ficaram tão doidas que eu achei que tinha sido alguém do Brasil que tinha marcado. Porque elas saíram berrando, não sei o que. Eu falei, que rolou? Mas foi contra. A Isa Haas como se tivesse feito o gol, quase o knee slide. A Isa Haas e a Marisa estavam doidas lá. Mas elas sabiam que elas estavam lá tomando
nas costas, na zaga É, o tempo todo. Tava precisando de um refresco, sim, né? sim, um off. Mas eu tava o jogo todo falando, para de pôr a Angelina pra bater escanteio. Por favor, não dá mais. A bola vai tudo. Chega! Chega. Aí quando trocou foi gol. Pelo amor de Deus. Depois do gol, o Brasil começou a crescer no jogo. O Arthur fez as mudanças, colocou a Johnson, Gil, Fátima Dutra e Kaká. E o time cresceu também na intensidade. E aí surgiu mais uma diabinha, Johnson. A jogada para o gol foi toda Jogadaço. dela, porque foi jogadaça. Jogada de jogador assim, experiente, que ela pega a bola no contra-ataque, encontra a Caroline e solta. E ela vai acompanhando, ela não vai louca, correndo, desenfreada. Ela vai acompanhando ali na moral, esperando o momento certo, e a Caroline também acha o passe ideal. E aí o toque de canhota, né, por cima da goleira, putz, Cavadinha. cavadinha por cima da goleira. Foi. Eu achei que a construção da jogada e a forma como ela acompanhou a Caroline para estar no lugar certo foi de. Assim, É elite. Ela é elite. ela. Não quero ficar colocando muita pressão nessas meninas. Dudinha, acho que a gente não falou o suficiente da Dudinha, não, porque jogou muito. Uhum. A Johnson também jogou muito, mas a gente empolga, né? Eu não quero Não, falar pressão, mas empolga muito. É difícil não não. empolgar, né? A gente fica colocando assim, fica com medo. Mas eu não sei. Sabe que eu não senti medo de empolgar com a. Porque eu acho que elas fizeram uma formação boa. Acho que a Dudinha, a Johnson. As jogadoras que estão vindo agora, elas têm uma formação de base melhor, sabe? Então a gente. Acho que até por isso que elas entram na seleção com. Não sentem tanto o peso, a pressão. Nossa, quer dar uma Além, cavadinha numa bola dessa? Você tem que ser muito boa, cara. além de que a Dudinha é a melhor jogadora de São Paulo aos 19 anos, um time grande. Então, não sente pressão, né? A Johnson é atacante do Corinthians, que só tem torcedor maluco. Então, não sente Só pressão tem doido. também. Então, assim, elas já chegam na seleção com pouca pressão, né? Tipo, não com pouca pressão, mas com já acostumadas com a pressão. E, e, e elas têm muita gente pra dividir ali a pressão, sabe? Então, tipo, as outras jogam, já estão, por exemplo, a Gil, ela é jovem, tem 21 anos, mas ela já aguentou muita coisa. Então, assim, pra ela a pressão já é muito pequena. Ela já nem sente mais. Então, a Gil, a Caroline, que também já passou por poucas boas na vida. Então, elas têm pessoas ali, sabe? Jogadoras pra ajudar e pra dividir a pressão ali em campo. Além, claro, da Marta, fora que a Marta abençoou elas, né? Ali depois do jogo. É. Então, Momento, né? E Momento emblemático. eu achei tão foda quando a Johnson marcou o gol dela que todo mundo, até o Arthur Elias, correu pra abraçar e comemorar junto com ela. é coisa de time que tá junto, né? Dá pra ver que o clima tá ótimo, que a seleção tá. Que tá todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito com o trabalho, Ai, eu fico todo mundo nervosa feliz. com isso, sabia? Tomara que Eu isso dure queria, até a Copa. Eu fico eu muito queria que a nervosa. Copa fosse mês que vem, gente. O Brasil ia ser campeão, eu tenho absoluta certeza. Assim, eu tenho certeza absoluta. Eu tô Hum. muito. Ai, tô empolgada. Ai, que nervoso. Mas tudo Eu bem, tô mais gente. nervosa do que a Johnson frente a frente com a goleira. Eu tô muito nervosa. Mais 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 do que tempo a também é Dudinha. importante para encaixar mais a marcação, todo mundo se É. conhecer. Nós temos uma base, um time base e vai só daqui só pode melhorar. E eu acho também que agora o Arthur vai começar a testar outras formas de jogar dentro do jogo. Acho que ele quer consolidar isso, a marcação-pressão, porque vai ser o carro-chefe. Mas eu acho que ele vai começar a. Tem que ter opções táticas, Isso, né? eu acho que agora ele vai. É um processo mesmo, assim. Eu confio no Arthur. Eu tava achando maluquice tudo que ele tava fazendo, mas não tem mais como duvidar do que ele tá construindo. É. Bom, você já falou um pouco dele, né? Mas tudo que ele faz parece que dá certo. Além de tudo, Tem é isso. um, tem um É... plano, professor Arthur Elias. Não, mano, ele é tudo que ele faz, assim, é impressionante. Ele sempre tem um plano. Fala, assim, às vezes parece até sorte, né? No sentido de ele coloca, a pessoa faz gol, ele coloca a Dudinha titular, a Dudinha destrói com o jogo. Ele coloca a Johnson faz o gol nos primeiros toques dela na bola. É, ele coloca a Luane de ala, a Luane vai muito E bem. deu muito certo. É, tudo Deu que ele muito certo a faz dá certo. Luane de Ala. Sim, tudo que ele faz dá certo, é impressionante. Eu acho que é porque, talvez assim, no caso da Luane, eu sinto que ela é uma jogadora que tem assim
tanta vontade, tanta fome de estar na seleção, de estar no time, que ela vai jogar em qualquer lugar. Concordo. Até se colocar ela na zaga, ela vai tentar. Ela vai louca, ela vai fazer o que tiver que fazer para estar no time. E isso é muito foda. Concordo. Você esteve lá no estádio novamente, né, Letícia? Inclusive, participou da zona mista e da coletiva. Nos dê aí o que aconteceu. Não, cara, assim, essa data FIFA, o saldo foi 2 vitórias, uma gripe, um celular quebrado, estar a 50 centímetros da Duda Sampaio 2 vezes, o que compensou todas as pragas do Egito. Então, assim, 100%, foi muito legal, muito bom. Também quero falar, assim, da organização dos jogos para a imprensa, CBF, tudo que a CBF fez de, tipo, treino, abrir os treinos, todas as coletivas, todos os dias tinham coletiva, jogadoras diferentes fazendo coletiva, deu para ouvir bastante gente. Foi muito legal, foi muito boa a coletiva. A coletiva que eu fui foi a Duda Sampaio e a Fátima Dutra, né? Foi bem legal. E é isso, assim, realmente curti muito a experiência, apesar do meu celular ter morrido e eu estar na Idade da Pedra de novo. Mas foi bem legal, gostei muito. Alguma coisa engraçada da coletiva ou da zona mista, alguma coisa do pós-jogo que você acha que pode compartilhar? Cara, teve muita coisa, mas tem coisa que eu acho que eu não posso compartilhar, porque são coisas meio pessoais, assim. Mas enfim, cara, a Fátima Dutra na coletiva tava mais nervosa que eu. Ela tava muito nervosa. E aí ela tava, tipo, o tempo todo só querendo que acabasse, sabe? Ela tava passa, passa, passa. E a Duda, tipo assim, super me simpatia, super. Acho que já tá acostumada já, né, também. Isso é uma coisa também que acontece, né, na seleção. Tem jogadoras que já são tão protagonistas que já estão acostumadas com os holofotes e tudo mais. E outras que estão chegando agora, tipo a Fátima, que inclusive teve os primeiros minutos dela, né? E inclusive o gol da Johnson nasce de uma tirada de bola dela ali espetacular. E ela, Mas ela quase marcou o dela também, né? também ela teve chance, é. Então, o processo tem sido feito também nesse sentido, sabe? De preparar as jogadoras. Acho que a gente claramente tem as jogadoras que são a cara do time já, que já estão construindo essa relação com a torcida. Então, assim, dá pra ver de longe quem é querida, quem são as mais queridas, as mais aplaudidas, as que as pessoas mais vão atrás. E acho que a seleção tem que ficar de olho nisso, porque você constrói também, né, relação desse jeito. Mas no final da coletiva, a Fátima Du tava quase passando mal, assim. Aí terminou, e aí ela falou assim, e ela achou que tava desligado o microfone, né? Aí ela falou, ai, agora eu posso respirar. E aí a Duda virou pra ela e falou assim, cara, que isso? E aí todo mundo ouve, e aí a mulher da CBF, a assessora, né? A moça, ela. Pode respirar, né? Tipo assim, todo mundo ouviu. Foi muito bom, mas. Aí depois da zona mista, poucas pararam, porque elas estavam cansadas e a família delas estava lá fora, né? Então a gente falou só com algumas. Aí rolou uns negócios meio estranhos lá, mas não falarei, mas é uma boa experiência, legal. Arrasou, amiga. Zona mista é muito foda quando você tá trabalhando assim, num lugar cheio de pessoas que você tipo, cresceu assistindo, tipo a Marta, Tipo, a Marta passa e, assim, né? e Na você sua tá lá frente. só assim, e você fica tipo, acho que eu não deveria estar aqui. Como eu vim O parar que eu aqui? tô fazendo 6 anos. aqui? Ai, ai. É, para finalizar, vamos falar um pouquinho de cada uma das convocadas, dando de 1 a 5 estrelas para a data FIFA dela e, com uma simples pergunta, vão ou não para a Copa América. Lembrando que a lista final da Copa América deve sair semana que vem. Que dia, você sabe? Não tem ainda, mas eu imagino que seja terça ou quarta. Hum. E aí, E essas que vão ser colocadas são as que vão pro jogo com a França também. isso, o Brasil vai jogar contra a França já com um time que vai para a Copa América. Ah, vamos lá, Lorena, eu daria um 4, 4, vai. Quatro Eu acho estrelas. que tem que melhorar a saída de bola. E a Não a saída saída na de bola, a bola. saída do gol, É, a saída do gol. Duane, concordo. 4,5. 4,5. Ok. 4,5. A Duane hoje ela tá benéfica. Benfeitora. Não, gente, é porque. Vamos aqui, vamos Tudo bem, tudo levantar a bem. moral das nossas atletas. Elas estão merecendo.
As outras duas goleiras não tem muito o que falar, né? Cláudia e Camila, mas será que elas estão. As 3 vão pra Copa América, eu acho. É. Beleza. Isa Haas. Eu vou dar um 3,5. Vou dar 4. Vou acompanhar a Letícia, acho que 4. Tá bom. Está na Copa América. Está na Copa América, carimbado. Tarciane, não dá pra. Não tem Mas como está na opinar. Copa América. Tá na Copa América. Vai. Kaká. Jogou pouco, mas não fez nada demais. Também não comprometeu. 3. Vou dar um 3 porque não. Não acho que Tá na Copa América? Não sei. Não sei. Também. Vão ser 4. Marisa, Isa Haas e Tarciane. Tem uma vaga. Então, Marisa, eu vou dar aqui um 3. 3,5. 3,5 também. Acho que 3,5. O primeiro jogo dela Ok. foi bom. Eu tô marcando aqui com um E- ok as que nós estamos dizendo que vai pra Copa América, que aí Pra mim, vai pra Copa América. quando a convocação sair, a gente pode comparar. Bingo. Thaís Ferreira. Acho que Hum. não vai dar pra ela. Não sei, cara. É. Eu também acho que não, mas o Arthur conhece, né? E confia. Eu acho que tá entre a Thaís e a Kaká. Essa quarta. Aí vai depender do que Aí- ele quer. A amostra da Thaís foi maior do que a da Kaká, não? É que a Kaká tem mais tempo, né? A A Kaká Kaká tá já sendo tá sendo convocada. convocada constantemente. A Thaís não tava Então, por isso eu acho que a Kaká tá na frente. Ok. Hum. Então, se fosse entre Kaká e Thaís Ferreira, quem vocês... Quem eu eu acho que vai ser a convocaria? Kaká. Eu acho que vai ser a Kaká. Eu convocaria a Thaís, mas eu acho que ele vai convocar a Kaká. Ok, então eu vou pôr um ok aqui na Kaká. Tá. E nota pra Thaís Ferreira, infelizmente, os 2 gols... 2,5. Vai ter que ser, é isso mesmo. É. Deixou a desejar. Yasmin, confirmadíssima, ok, Essa indo daí pra Copa já- América. já Essa tá aqui é lá. o 5. 5 estrelas? 5 estrelas. Pra É? Yasmin? Sério? 4. Eu daria 4,5. Por que você está aqui dando 4,5? 4 que vocês estão me criticando por dar 5. A jogadora das jogadoras mais consistentes. Não dá pra... Não, eu vou dar 5 só pra uma só. Não pode ser pra Duda, porque Não é. Que isso, não gente? tem condições. Vocês acham que eu sou o quê também? Mas chama a Duda também, né? Hã? A menorzinha. Vai dar 5 só pra uma, mas é a menorzinha das Dudas. vamos seguir, mas... é verdade, isso. Mas a... Quem a gente tá falando? Você perdeu, ficou nervosa. Na hora da Duna aqui, até perdi o prumo aqui, que nem lá. Quem vai pra Copa América, nota, Yasmin. Yasmin, sim, a Yasmin, assim, eu sinto um pouco... Eu tô achando que ela já entregou mais pela seleção na Olimpíada, por exemplo. Então, por isso que eu não vou dar 5. A Yasmin da Olimpíada, ela tava no auge do ápice dela, assim, diva. Então, 4 por isso, porque, assim, ela não comprometeu, mas também não foi, assim, muito... aguda, eu acho. Não entregou, Eu mas espero também... uma Yasmin mais aguda, assim. Mais Padrão. participativa. Isso. Fê Palermo. Ai, cara. 3,5. Eu acho que 3,5 vai. Não comprometeu também, mas também não... Eu gosto da Fê Palermo, acho que... Eu gosto também. Não gostei, eu não achei... Conceito. É que ela é bem 3,5. Ela, tipo... Não é nem 1, nem 5. Mediano. Mas eu acho que ela estará na Copa América também. Eu também acho. Você acha? Acho. Então é 1, 2, 3, 4, 5. 5 zagueiras? Não, ela é lateral, né? Mas você tá jogando de zagueira, né? Exatamente por isso que eu acho que ela vai. Ok. Certo. Fátima Dutra. Cara, eu gostei. Também. 4,5. Quando ela entrou em campo, eu pensei assim, nossa, mirradinha? Ela é mirradinha mesmo. Tão pequenininha, mas ela vê ela dando de corpo no meio de campo e tirando bola e quase marcou o gol. Eu gostei. Assim, a gente não tem 4,5 a outra achei. lateral esquerda, né? Então acho que ela tem chance de ir pra Copa América, sim. Beleza, vamos colocar aqui. Duane, concorda? Acho que sim.
Acho que ela tá no páreo, tá na briga. Bruna Caldeirão. Ah, Hum, 3. Acho que é a mesma coisa da Fê Palermo, né? Também não. Mas eu acho que a Fê Palermo ainda entregou um pouco mais. É, Não é. tem cadeira, não vai, não. Mas talvez a Fê Palermo tenha dado essa impressão que entregou mais, porque jogou na O partida que melhor o jogo, Brasil debulhou, verdade. né? E ela jogou o jogo todo, né? O Caldeira entrou no É, meio. Então ela teve menos tempo. é. Mas três tá bom, pela tempo de jogo. Sim. Vamos lá agora para as estrelas. Angel, 4. 4. Mas Eu a diria segunda 4. partida deixou a desejar um pouco. A segunda partida foi Ela complicado. Aí, tava. Caldeirão vai ou não? Não, Não, acho que não. não vai. Acho que também vai depender se forem 3 ou 4. Hum. Mas eu acho Então, que não. por enquanto, aqui as únicas que nós não levamos é Thaís Ferreira e Caldeirão. Tá. Tá. Angelina vai, né? Não precisa nem falar Vai. nada. Mas alguém diverge aqui do 4? Não, concordo. Meu seria 4,5, mas é porque eu puxo o saco mesmo. Duda Sampaio, também é um 4. E também Pensa. vai. Se ela faz 4. aquele gol no primeiro jogo, era. Aí era 4,7. É, Mas não fez. Não fez. Mas talvez um 3,5. Eu tô entre 3,75. amiga. 3,75. Porque eu acho que Nossa. a Angelina foi melhor do que a Duda. Não, Hum, Entendeu? não sei. Não Não sei. sei. Não, 4. Eu Acho acho que as que duas estão tá para pau pau. a pau. É. elas já são quase uma só. Já é Ainda Duda. bem, né? Não dá pra Graças a falar de Deus. Duda sem falar de Angelina, sem falar de É. falar de Angelina sem falar de Duda. Que ótimo, finalmente. Yaya não jogou, mas Não. Eu acho que vai. teve seus problemas, né, físicos. Então Também acho talvez. que vai. E Arthur já sabe o que tira da Yaya, o que a Yaya entrega. Então Não. talvez. Acho que é o mesmo caso da Tarciane. Sim, acho que ela vai. Então vou só pôr um ok. Ari Borges. Que dó, mano. Coitada. Ai, gente. Foi de doer o coração. Ela tava Eu fiquei muito prontinha triste. Eu pra fiquei muito entrar no triste. lugar da Duda. Aí o Físio, sentiu? Não, tô de boa. E a Ari, ok, vou voltar pro Ai, banco. tadinha, velho. E ela Tadinha, jogou, acho que ela jogou não. 1 minuto, 2 minutos, mas assim, É, a presença da Ari Borges pra mim depende de se a Laís Estevam vai se recuperar ou não. Se a Laís hum, Estevam não se recuperar, ela vai. ok, então vamos deixar aqui. Ok, se a Laís não se recuperar. E eu acho que a Laís não vai se recuperar, então eu acho que a Mari vai. Hum, Ela fez uma ok. artroscopia. Atroscopia. A Copa América, quanto tempo é a Copa América? 1 mês. 1 mês e pouquinho. Aí, não sei não, hein? Eu acho. Eu diria aí pelo menos umas 8 semanas, 6 Sim, semanas. sim. Vamos ver, né? Caroline, se tivesse 4,5. sido. Acho que o segundo jogo foi mais apagado, mas ainda assim Eu entregou. assisti isso. Se ela É, não tivesse perdido o pênalti, eu dava 5. é. 4,5. Gil, Tá na Copa América também, só pra. certeza. 4,75. 4,5, mesma coisa da Kelly. Só porque ela não fez o gol. Se ela tivesse feito o gol, era 5. Ela teve muita chance de fazer gol, perdeu igual doidado, né? Uhum. Putz. No primeiro jogo, sim. Little Dudes, 5. Aí não 5. tem que falar. Realmente. Sofreu pênalti, fez 2 gols. Jogou bem no Realmente. primeiro jogo. Raçuda, Ela deu. categoria, habilidosa, deu um drible na japonesa que Pois é. E carimbou a vaga na Copa América. carimbou. Jennifer, jogou pouco, né? Ela jogou pouco, difícil. Não dá pra falar, mas eu acho que vai pra Copa América. Vai. Amanda Gutierrez, acho que é Quem? uma também da mesma Tarciane. coisa da Yaya e Tarciane, Sim, eu acho que vai também pra Copa América. também vai. Luane, 4. 4. jogou, acho que muito impressionada com ela de ala e a vontade, gostei. Uhum. E a Eu acho qualidade do que quanto passe. mais ela se acostumar a jogar nessa posição, mais ela vai se desenvolver ainda. Porque ela não É, joga, né? Então. pode ser até bom pra ela também, fora, né, no clube. Sim. A E vai pra Copa América. Ludmilla Jogou vai pouco. pra Copa América, é. Ludmilla jogou pouco, será que vai? Não, não É, sei. Não. A posição dela tá. A concorrência tá bem alta. é. Vamos deixar aqui, não sabemos se vai ou não. Adriana, Hum, 2. hum. Vai ser? Não. 1.
Sinceramente. Ai, que dó. Eu vou dar Não, dois. gente, não fez nada. 1,5. O que ela fez pra ter um 2? É porque eu não Um vou e dar. meio. É porque eu Levou não uma vou. Quero dar um. bola. Não quero 1,5. dar um. É, eu não quero dar um Ela também. desarmou, acho que ela desarmou uma bola no jogo todo que Foi ela bem jogou. triste. Eu fiquei muito triste Ela, vendo ela ela jogar. quebrou o pau com a Duda no campo. Quebrou o pau, não desarmou, não fez, Aí você não falou que fez nada. a Duda não tem reação, ela teve, tá vendo? Quando ela Mas quer. aí também, pra você ver, né, que a Adriana tá tanto nos nervos que até a complicado. Duda, pressão baixa, perde a paciência. Johnson, 5. 5, né? 5. 5. É, Uai, teve Uma Teve chance. quantos minutos que a fez. Johnson teve em campo? 30 minutos. Armou contra-ataque, Gol de fez o cavadinha. gol de cavadinha na estreia pela seleção. 5. São as nossas 5. diabinhas. Nossas diabinhas são nota 5. Não tem mais o que dizer. É. Marta, vou dar um 3 pra véia. 3. E tá na Copa América. 3,5. Só pra ser. 3,5? É Marta. É, o meio é pra Ela ser arriscou, a né? Marta. É, por ser tá. a Marta, eu dei um meio. Ah, entendi. E a E assim, Johnson, tá na Copa América? Tá. Eu acho Não que sei. Tem que tá. Será? Tem que tá. Tem quantos nomes nessa lista? 47 nomes nessa lista. Tá todo É, mundo. gente, porque são 23. Ó, vamos lá. 3 goleiras. Lorena, Cláudia e Camila. Ah, Isa Haas, Tarciane, Kaká e Marisa. Então aqui já são 7. Yasmin, Fê Palermo e Fátima, 10. Angelina, Duda, Yaya, talvez Ari Borges, 14. Carolyn Gil, 16. Dudinha, 17. Jennifer, Amanda Gutierrez e Luane, 20. é. Johnson e Marta, 21, 22. Ah, não, tá certo. Tá, Tem tá. uma ainda. Ainda, Ainda vai. sobra uma. Uh. Adriana, vai? Ah, não, para. Ah, não, gente. Para Eu com tenho que isso. perguntar, não sei. Não tô falando que vai, tô perguntando. Eu, Arthur, a gente nunca sabe. Amiga, É, tem a Adriana, a Ludmilla. Adriana e Ludmilla que estão aí Acho que vai uma das duas. a definir. Ai, tadinha da Ludmilla, porque nessa se E tem a entre ela Portilho, e a né? Adriana. Tem a Tortilho. Então, aqui, se a Portilho tiver com condições, é a Portilho, É né? ela. É É isso. isso. E são Mas acho que a parecidas, Johnson. né? Eu acho que a Johnson tem que ir. Também acho. É porque ele vai levar 3 centroavantes? Mas. E 3 não por joga com quê? nenhuma? Jennifer, Amanda Gutierrez e a Johnson. Mas a Jennifer entrega um pouquinho ali. A posição da Gil. É. E a Johnson também, ela não é uma centroavante do estilo da Gutierrez, por exemplo. Assim, de centroavantona mesmo, assim, de raiz. Sim. É só a Amanda Gutierrez, né? Sim. É. Vamos ver. Não sei, não. Veremos. Eu vou pôr aqui, vou pincelar aqui Portilho indo por fora. Rapidinho antes de acabar, nós vamos voltar semana que vem para falar de todas as convocações, Copa América, lista da Euro e mais, mas a Inglaterra passando por um êxodos, né? A Mary Earps aposentou, Frank Kirby aposentou e a Millie Bright, que estaria na lista 100%, um dia antes fala, não quero estar disponível, não me selecione, e não foi selecionada. Estou off. O que faz a nossa queridíssima Lotta Bubemoy mais uma vez estar lá. Ela deve ter um voodoo, mano, certeza. Ela, em toda convocação a bicha tá dentro, jogando ou não jogando, ela faz a dela. Enfim, acho que 2 surpresas dessa lista da Inglaterra estão no ataque, com a Lauren James, que tipo, tá machucada tem mais de mês, e com a Michelle Agemang, que é uma jogadora jovem, acho que já fez uns 2 ou 3 jogos pela seleção da Inglaterra, na estreia dela, Diabo também, que fez um golaço, tipo, matou na coxa e bateu, e fez o gol. Acho que ela estava emprestada, se não me engano, pro Brighton, mas é jogadora do Arsenal, e é diaba, vai diabar aí no futuro.
diabar no futuro. Vai diabar no futuro, vai O tentar. verbo diaba já tá indo longe No demais. virou um futuro ela verbo vai já. estar tentando aí, pode ficar de olho. Mas enfim, a lista da Inglaterra saiu, sem muita surpresa só essas duas. Tem gente reclamando da Lauren James na lista, mas ela é diferenciada, né? Meu Tá. Deus. Mas semana que vem falamos mais sobre. Algo a acrescentar aqui do Brasil, das mulheres deste solo? Eu tenho, Lindas. gente. A Duda é muito linda! Aí, viu? Aí eu falei. Aí. Não Agora podia chegou a hora, né? deixar. Não, agora chegou a hora, né? Gente, não, eu posso falar de perto, eu posso dizer. Ela é. Que coisa. Ai, sabe, tá tendo uma trend aqui, é meio que fora do assunto, mas é besteira também. Tá tendo uma trend aqui quando o jogador ruim sai de um time, aí o povo começa a postar, as ruas vão esquecer, ao invés de as ruas nunca vão esquecer. Ou nunca vi um jogador assim, aí um jogador como esse sempre vi. E eu acho que vai ser assim quando a Adriana sair, tipo, inspirava confiança nas defesas. Meu Deus do céu, cara. Ai, mano. Ai. Não, amiga, mas acho que a última coisa desses amistosos foi que eu acho que cabe falar. O público muito legal, né? Nossa, eu não sei. De casa eu senti um clima bom. Eu tava em casa, mas eu tava sentindo um clima muito bom, velho. Tanto na Neoquímica Arena, como no segundo jogo também. Não sei, um clima gostoso, um clima de tipo, pô, a galera curtiu assistir, sabe? Foi muito legal essa parte. Foi mesmo. Sapatão na arquibancada. Tava intenso. Gay, esse povo Realmente. esse povo animado. A Globo fez uma reportagem daquelas que pega o pessoal na entrada do jogo, né? Não sei o quê, perguntando coisas dos jogos. E, cara, a quantidade de sapatona realmente chamou atenção. Metro quadrado. Complicado. Acho que ele. Quando vou no jogo do Arsenal, Deus me livre, tem que ficar de olho. Complicado. É de todas as formas. Sapatão, sapadrão, sapatilha, Tudo. caminhoneira. A intensidade de LGBTs nesses jogos no Brasil. Nossa, parece que tem muita representatividade. Chega! Queremos menos. Voltem pro armário, meu Deus. Que horror. Eu quero trazer, quase esqueci que eu quero trazer aqui o tweet de ouro. Que foi aquele tweet falando você não pode ser sapatão e religioso ao mesmo tempo. Esse tweet é muito bom. Aí tem a foto da seleção brasileira e, sinceramente, esse foi muito bom. E Posta a namorada com o louvor. É muito suco de Brasil. Muito bom, cara. O diálogo é muito bom. Esse tweet e o diálogo dele, pra mim, foi a melhor coisa desse jogo, desses amistosos. Foi isso aí, cara. É o versículo e a namorada. Muito bom. Ai, cara. Ai. Então é isso. Vamos ficando por aqui, mas esse episódio do Passo no DM. Vamos esperar as listas, as convocações saírem e vamos reagir e ver quantas nós acertamos ou não. E acho que se o resto dos times europeus não soltarem, a gente solta um rapidinho só do Brasil também, meio que fazer uma análise, mas acho que vamos ter suficiente para fazer um podcast completo. É isso. É isso. Agora, mais que nunca, Duda, vou te mandar uma DM, hein? Fazia tempo que eu não falava isso. Não, agora ela vai ver. Então eu não posso. Mas... Cuidado, amiga. Ela tá te seguindo? Não, mas agora que ela repostou, abriu a DM, né? Então, dá pra ver, entendeu? Agora vai ter. Ixi, não, agora essa é a oportunidade, amiga. Não, pelo contrário. Agora que eu vou se você tivesse mandado umas DMs lá na época da Olimpíada, que você. Eu tava maluca. Sem perspectiva de que. Não, imagina. Imagina ela repostar. Nossa, mas ela já me mandou coisa aqui. Aí vai ver. O que é? Meu Deus. Meu Deus, vou bloquear. Uma medida protetiva. Eu nunca mais poderia entrar no jogo do Corinthians. A fazendinha bloqueada. E até a foto da Letícia não deixa entrar. Ai, meu Deus. Acho que já deu, né? Já deu. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.